E aí, nessa impossibilidade, o pessoal pode parar onde? No Serasa. Né? A gente sabe disso. Por isso eu vou trazer mais uma pessoa aqui para nossa conversa, tá? Porque especialistas alertam que as bets, a gente está falando, já começou apenas a falar aqui no Revista Lespe, afetam boa parte das famílias e 35% dos apostadores. Eles que vivem aqui no estado de São Paulo usam as apostas online, olha só, gente, como uma tentativa de aumentar a renda. E a repórter Giovana Gilga, ela conversou sobre esse assunto com o Guilherme Ditzi. Ele é assessor econômico da Fé Comércio em São Paulo, e ele vai lembrar para a gente que manter o equilíbrio, né, financeiro é essencial. Agora a gente está com a Serasa agora ao vivo? No Zoom? Então vamos chamar então a Serasa ao vivo. Eu ia chamar agora, nesse momento, a FEComércio, vamos deixar a FEComércio para depois, vamos chamar então o Serasa. Quem está com a gente no Serasa agora, a gente vai falar desse alerta de especialistas, o Guilherme. Já está com a gente aqui ao vivo, Guilherme? A gente tem alguns dados. Oi, Guilherme, tudo bem? Ia chamar, soube que você está ao vivo agora com a gente, já te chamei antes, passando aqui na frente, para quem está ao vivo tem prioridade aqui no Revista Lespe, e a gente viu aqui, boa tarde, primeiramente, seja bem-vindo, tá? E alguns dados de vocês mostram que 5 em cada 10 brasileiros, né, estão inadimplentes, e 42% deles já têm restrições financeiras há 10 anos. Isso me chamou muita atenção, Guilherme, por isso que a gente te chamou aqui, né? Você que é especialista em educação financeira da Serasa. Conta pra gente. Eu vi também um dado muito interessante, que é o valor, a média dessa dívida, né, do brasileiro. É um valor superior a mais de R$ 6.800. Como é que a Serasa faz uma leitura desses dados e quais são as principais dívidas mais comuns ali? Mais uma vez, seja bem-vindo. Perfeito. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu que É um prazer agradeço. imenso representar esse tema que é muito importante para o brasileiro. E estava acompanhando, inclusive, a entrevista de vocês. Eu acho muito rico esse conteúdo. É bem importante a gente tratar sobre esse assunto, até porque estamos num cenário nacional que é a principal alta que temos hoje aqui no país, né? Hoje passamos de 83 milhões de pessoas que estão inadimplentes aqui no Brasil. É um recorde histórico, então nunca no país teve um número tão expressivo. E é interessante a gente dizer também esse recorte desse ano de 2026, porque por mais que seja um recorde histórico, esse ano de 2026, agora em maio, tivemos uma retomada bem legal. Por exemplo, hoje no país, soma-se 83 milhões de consumidores que estão inadimplentes. Em maio, foram mais ou menos 113 mil novos CPFs negativados, uma alta de 0,14, enquanto essa alta ela estava vindo numa crescente de 0,30. Então, um número bem expressivo ali para a gente poder trazer aqui. E que nem você mesmo perguntou, né, os principais fatores, hoje continuamos dizer, né, que o principal vilão ele continua sendo o cartão de crédito. Ele é um número bem expressivo dessas dívidas, ele representa quase que 30% dessas dívidas. E em segundo lugar, ali a gente traz sempre as contas essenciais, contas de consumo. E é bem curioso isso, porque as contas de consumo ela impacta diretamente com as pessoas. Então, o que são as contas de consumo? Uma conta de água, uma conta de luz, de gás, no qual você não pagou e posteriormente você pode ter esse consumo cortado, né? Então, é bem interessante a gente trazer isso, porque são contas essenciais do dia a dia ali que realmente acaba impactando no dia a dia dessas pessoas e que mostra o resultado hoje dessa inadimplência. E quem é essa pessoa endividada? Dá para dizer se o perfil do brasileiro endividado ele mudou nos últimos anos? E quem é também o mais afetado por esse endividamento? Perfeito. Hoje podemos trazer aqui alguns perfis desses endividados, né? Então, por exemplo, pessoas entre 41 e 60 anos é o maior público que estão endividados, ele representa ali 36% dessa população. Muita gente acha curioso, né? Porque tem pessoas que pensam que são jovens, né? Pessoas até 26 anos. Enquanto esse público, na verdade, até 26 anos, ele é o menor número aqui dos endividados. E através de uma pesquisa que realizamos, devido essas pessoas elas serem os provenientes do lar, né? Ali as pessoas que realmente arcam com as contas.
Então, o primeiro lugar disparado de 41 a 60 anos, depois trazemos um recorte de pessoas de 26 a 40 anos, e em terceiro lugar, os senhores, né, as pessoas mais velhas ali que têm acima de 60 anos. E por último, essas pessoas abaixo de 26. Então, o primeiro recorte que conseguimos trazer desse perfil. E um outro também é sobre o gênero, né? Hoje encontramos 51% dessas pessoas do sexo feminino, enquanto 49% do sexo masculino. Por mais próximo que possa parecer, quando a gente fala um ponto percentual em cima da massa que estamos tratando que cada ponto percentual ele representa milhões ali de pessoas que estão inadimplentes. A nível Brasil, passamos de 83 milhões, realmente é um número bem expressivo, e o que é um fato curioso que dá para a gente trazer é que existe uma média de 3 a 4 dívidas por inadimplente. Então, hoje tem mais de 300 mil dívidas no Brasil, desses quais ali, dos 83 milhões, representa 3 ou 4 por habitante.